Uma criança muito pequena dorme na cama dos pais. Pouquíssimos minutos depois, ela está entre a vida e a morte. Não aconteceu nada. A cabeça dela explodiu. É possível? Oi, gente. Hoje eu tô aqui para contar para vocês uma história que chocou a Itália. Um atentado terrível contra uma criança e uma condenação que dividiu sempre a opinião pública. Essa é a história do pequeno Samuele Lorenzi. O ano é de 2002. O euro acabou de chegar na Itália, assim como um programa de televisão que ficou muito famoso, O Grande Fratello, ou Big Brother. E o ano anterior, 2001, tinha sido marcado para sempre pelo desastre com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E a cidadezinha onde nos encontramos hoje é Cogne, na região do Vale da Aosta, quase lá na França. Conta hoje com 1.300 habitantes, mais ou menos, que vivem bastante espalhados pela montanha. A cidadezinha não tem um centro. São alguns hotéis para a temporada de esqui, para o verão, alguns restaurantes. De qualquer maneira, é tudo bem espalhado. É o dia 30 de janeiro de 2002. É de manhã bem cedo, não amanheceu ainda. Tem uma casa de montanha com a luz já acesa, a luz da cozinha. Fato é que essa casa está para se tornar uma das casas mais famosas da Itália de todos os tempos. Ali as casas são geralmente de pedra e madeira, com o teto inclinado por causa da neve, ali cai bastante neve. E o lugar não podia ser mais tranquilo, com exceção de alguns turistas no inverno para esquiar e alguns turistas no verão para conhecer as cascatas que tem ali na região. E ali naquela tranquila casa, um casal está tomando seu café da manhã. Se trata de Ana Maria Franzoni, de 30 anos, e o seu marido, Stefano Lorenzi, de 34. A noite anterior não foi tão fácil. Lorenzo demorou um pouco para comer, demorou ainda mais para se trocar. Quando ele percebe, são já 7h30, ele tá para se atrasar e sai apressado. Ou seja, de agora em diante, tudo que eu vou contar é a versão de Ana Maria. Assim que o marido sai para o trabalho, ela pensa em voltar para a cama e descansar mais um pouco. Ela ainda tem alguns minutos. Mas ela passa na frente do quarto dos filhos e percebe que o mais velho, David, de 6 anos na época, já estava acordado. Ela então pensa, se eu começar a arrumar ele agora, talvez uma vez na vida a gente consiga fazer as coisas com mais calma. Ela vai até ele, oferece um super café da manhã, diz que ele pode comer o café da manhã enquanto ele guarda desenhos na televisão, mas ele quer continuar dormindo. Ela então leva David para sua cama com ela, para os dois repousarem, descansarem por mais alguns minutos. Assim ele não acorda o irmãozinho mais novo com quem ele divide o quarto, Samuele, de 3 anos e 2 meses apenas. Às 8 os dois se levantam e se dirigem para o andar de cima, onde fica a cozinha. David come cereal com leite frio, Ana Maria olha pela janela para ver como é que está o tempo. E assim, de repente, são 8h10. O ônibus escolar que passa para pegar David passa entre as 8h15 e 8h20 da manhã. Só que David está ainda comendo, com seu pijama, e são já as 8h10. E aqui tem uma coisa que parece um detalhe bobo, mas que depois vai ficar muito importante. A gente tem o primeiro problema de horário com a linha do tempo criada por Ana Maria. Porque ela disse que acordou às 8, estava tranquila com o horário, foi levar um filho para tomar o café da manhã tranquilamente, sabendo que às 8h15 ele tinha que já estar no ponto, porque pode ser que o ônibus passe às 8h15. E como a gente vai ver mais pra frente, e da maneira como ela contou, parece que ela tinha perdido aquele tempo, que ela não sabe o que aconteceu naqueles poucos minutos. E como eu já disse, pode parecer um detalhe, mas esses minutos vão ser muito importantes na nossa história. Um outro detalhe que é importante que a gente saiba também é que o ônibus escolar que levava o filho mais novo, Samuele, para a escola, passava meia hora mais tarde, passava às 8h45. Só que Ana Maria tinha o costume de fazer os dois acordarem juntos, os dois filhos, arrumava eles juntos, dava o café junto e levava também Samuele para pegar o ônibus, no mesmo horário que David, às 8h15. Assim, se tinha espaço no ônibus, os dois filhos já iam, eles estudavam na mesma escola e ela já resolvia despachar os dois ao mesmo tempo. Ou seja, os dois filhos costumavam ir às 8h15 para a escola, éramos já 8h10, filho mais velho ainda em pijama, filho mais novo dormindo ainda. Então Ana Maria conta que ela deixou David terminando de comer na cozinha, desceu para o quarto dela, tirou o seu pijama que deixou em cima da cama, se trocou, passou no quarto das crianças, viu que Samuel ainda estava dormindo, pegou as roupas de David e subiu novamente para a cozinha. Ela trocou o filho rapidamente ali na cozinha, levou ele para o banheiro, escovou o dente, lavou a mão, colocou sapato, mochila e casaco e os dois estão prontos para sair. Mas são exatamente 8h15 e eles têm que andar ainda uns 3 minutos para chegar até o ponto do ônibus, que lembrando passa entre 8h15 e 8h20. Talvez dê tempo, dá para eles correrem, mas nesse momento Ana Maria escuta Samuele chorar no andar de baixo.
Ela diz para David, vai indo na frente, que eu te alcanço. Ele pegou a bicicleta e saiu. E Ana Maria desceu até o quarto da criança. Chegando ali, ela encontra Samuel já na porta do quarto. Ele tá em pé, ele já tá chorando, chamando por ela. Leva ele pro quarto dela, onde ele adora ficar. Ela cobre ele, dá um lencinho que ele gosta de ficar segurando enquanto ele chupa o dedo. Ele se acalma e volta a dormir imediatamente. Ana Maria vai até o andar de cima, liga a TV para que Samuel sinta que tem alguém em casa ainda. Ela sai, fecha a porta, vai encontrar o filho no ponto de ônibus. Chegando ali, ela cumprimenta a filha de uma vizinha e alguns minutos depois o ônibus chega. Ou seja, seriam no máximo 8h20. As duas crianças sobem no ônibus, ela dá tchau e se vira para voltar para casa dela, que fica mais ou menos 240 metros dali. E até aqui, apesar do quase atraso, a rotina da família parece normal, mas só até esse ponto. Ana Maria volta para casa, passando pelo muro da casa, ela passa debaixo da janela de Samuel e escuta um momentinho para ver se ele está chorando ou não. Silêncio. Ela vai para o segundo andar da casa, onde é a entrada. Ela troca os sapatos, coloca os tamancos de casa, tira o casaco e desce para o andar onde são os quartos. São mais ou menos 8h25 da manhã e a casa está em completo silêncio. Ana Maria entra na penumbra do seu quarto e vê que Samuel está imóvel. Ele está com um edredom cobrindo até o rosto e ela pensa que ele está jogando aquele jogo do cuco. Exatamente às 8h28 da manhã, o 118, o serviço de emergência, recebe uma chamada completamente desesperada. Ele está vomitando sangue, não respira, ele está muito mal, ele está muito mal, tem muito sangue, ajuda. Por favor, ajuda, ele está muito mal. A fazer essa chamada é Ana Maria, ligando da linha fixa de casa. E ao mesmo tempo, quando já está terminando a chamada com a emergência, ela pega o seu celular e está já ligando para uma sua amiga que também mora ali muito perto e é a médica da família, a doutora Ada Satrani. Ana Maria, nessa ligação, é agitadíssima, ela está aterrorizada. Ela repete para sua amiga, para a doutora Ada, que Samuel está muito mal, que ele está perdendo sangue pela boca, que ele está com dificuldade de respirar. Mas aqui ela acrescenta um outro detalhe, um detalhe bem importante. Ela termina a ligação dizendo: a cabeça dele explodiu. Tudo isso acontece muito rápido e às 8h29, só um minuto depois, ela faz a última ligação, a terceira, para o marido, Stefano, que responde à secretária da empresa de instalações elétricas onde Stefano trabalha. Ele não está disponível naquele momento. Ana Maria, então, chorando, muito agitada, muito nervosa, diz para a mulher dar um recado para ele. Diz para o meu marido voltar imediatamente para casa. O nosso filho morreu. Terminada essa ligação, Ana Maria vai até o balcão e ela, aos gritos, chama a sua vizinha, Daniela Ferrod, dizendo que o filho está perdendo sangue pela testa, pedindo ajuda. Daniela vai imediatamente para a casa de Ana Maria e Ana Maria leva até o quarto onde está Samuel. A reação da vizinha é de horror e náusea. O menininho está deitado na cama dos pais ainda, com a barriga para cima, vestindo seu pijama e com a cabeça coberta de sangue. Daniela acrescenta também que, mesmo que ela estivesse concentrada no estado da criança, ela não pôde deixar de notar a quantidade de sangue que tinha ao redor do quarto também, principalmente no teto e na parede atrás da cama. Samuel está ainda com a cabecinha apoiada no travesseiro, o edredom que o cobria foi afastado, está para o lado, e ele faz alguns barulhinhos com a boca, provavelmente tentando respirar, e ele abre e fecha os olhos muito lentamente. Daniela, quando depois deu seu depoimento para a polícia, disse que mesmo ela estando muito nervosa naquele momento, concentrada em Samuel, algumas coisas chamaram a atenção dela, algumas coisas marcaram muito para ela. Mas ela disse que a principal coisa foi a reação, o comportamento de Ana Maria. Ana Maria estava afastada da cama, estava mais longe do que ela da cama da criança. Ela não tocou o filho nenhuma vez, ela estava em silêncio, ela olhava para ele com os braços largados ao lado do corpo, sem dizer nada, sem demonstrar nada. Ela não chorava, ela não dizia nada. Ana Maria sai do quarto para atender a ligação do marido para o seu celular e ela tem tempo só de dizer para ele que a cabeça do filho explodiu e acabou a bateria do celular. Chega então a doutora Ada Satrani, acompanhada do seu sogro, Marco, que, como era também amigo da família, quis ir ali para ver se podia ajudar com alguma coisa. A doutora, obviamente, se dirige imediatamente para o quarto e, chegando ali, ela tem a mesma impressão, ela vê as mesmas coisas que viu Daniela. Ela acrescenta só que o rosto estava coberto de sangue. Era difícil ver a pele da criança, mas provavelmente por ser uma médica, ela conseguiu, mesmo assim, mesmo com todo o sangue, individuar algumas coisas, como as duas feridas maiores, uma na fronte, bem profunda, e uma que começava sobre o olho esquerdo e ia em direção à cabeça, para cima. E ela conseguiu ver também que espalhados pela cama tinham pedaços de matéria cerebral de Samuel.
A doutora está tremendo muito, enquanto pede para a mãe de Samuele buscar um pano e um pouco d'água porque ela quer limpar o rostinho da criança. Acho que chegou a hora de conhecer um pouco essa família que é protagonista da nossa história e que era uma família feliz. Ana Maria Franzoni e Stefano Lorenzi vivem já há 9 anos quase em Coine, desde 1993. Ana Maria nasceu em 23 de agosto de 1971. Ela é originária de uma cidadezinha de mais ou menos 4.000 habitantes, chamada San Benedetto Val di Sambro, que fica na região metropolitana de Bolonha, na região da Emília-Romanha. E ali onde ela também cresceu, com outros 10 irmãos. Família na qual ela foi durante muito tempo a única menina, então bastante mimadinha. Depois de se diplomar em contabilidade em 1991, ela então com 20 anos consegue um trabalho através de uma sua amiga, um trabalho durante as férias de verão só, que era num hotel ali na região de Coine, numa fração chamada Lilá, conhecida pelas suas cascatas. E é ali, exatamente no hotel que ela trabalhava, que durante uma festa ela conhece Stefano. Ele é 4 anos mais velho que ela, ele é também de Bolonha e ele está ali passando as férias com sua família, como ele faz todos os anos. É amor à primeira vista e, depois das férias, voltando para Bolonha, o namoro continua. Stefano volta ao seu trabalho de perito eletrotécnico e Ana Maria está fazendo um curso de informática. Se passa um ano e é novamente verão. Os dois vão, então, no verão de julho de 1992, de volta para o Vale da Aosta, onde eles se conheceram. Stefano, de uma vez por todas, entende que ele sabe o que ele quer. Ele não quer ser só um visitante ali, ele não quer só passar suas férias ali, ele quer ser um habitante de Coine. Ele quer morar no Vale da Aosta. E é isso que ele propõe para Ana Maria. Então, poucos meses depois, ele se transfere realmente para Coine, começa a procurar trabalho, organizar as coisas para receber Ana Maria, aluga uma pequena casa e 6 meses depois, no verão de 1993, 2 anos depois que eles se conheceram, eles se casam, já morando em Coine. Eles começam então ali a sua vida juntos, onde eles são conhecidos por todos como os bolonheses. Mas, apesar disso, eles se adaptam muito bem à vida na montanha. Todos dizem que é como se eles fossem nascidos ali. Tanto que Stefano consegue até ser eleito para um cargo de conselheiro na prefeitura de Coine. Os dois escolhem bem, compram um terreno e constroem uma casa lindíssima. É um chalé que chama atenção, tem um terraço de madeira e a vista é panorâmica, 360 graus. E muito importante para eles também, tem um belo jardim na frente, um gramado grande, porque eles querem ter espaço, porque eles querem ter filhos. E os filhos realmente chegam. O primeiro é David, 2 anos depois do casamento. E quando David está com 2 anos, a casa fica finalmente pronta e a pequena família se transfere ali. A família tem uma boa renda, o casal está apaixonado, eles têm um filho que está crescendo saudável, eles têm a casa dos sonhos deles, vizinhos com quem eles se dão bem, eles têm amigos, eles estão bem, eles vivem muito bem ali. E então eles decidem dar um irmãozinho para David. E como Ana Maria frisa sempre, foi uma gravidez planejada e muito desejada. Então, no dia 12 de novembro de 1998, nasce o caçulinha, Samuele. Da vida de Samuele, antes que tudo isso acontecesse, é difícil falar. Ele tinha pouquinho mais de 3 anos, 3 anos e 2 meses, mais ou menos. Mas ele é bem lembrado pela sua professora na época. Ela disse que ele era muito carinhoso, que ele tinha um caráter forte e que ele amava fazer desenhos para dar para sua mãe. Mas essa professora conta algo também que foi considerado muito controverso. Ela conta que Ana Maria muitas vezes demonstrou uma preocupação excessiva com o desenvolvimento do filho, principalmente com a cabeça de Samuele. A mãe se incomodava com o tamanho da cabeça. Ela dizia que parecia ser muito grande, parecia ser desproporcional ao corpo do menino. Além da professora, outras 3 pessoas que acabaram sendo interrogadas, entrevistadas, disseram que tinham ouvido sim, tinham conversado sim com Ana Maria sobre esse fato, sobre essa preocupação dela. Essas pessoas ainda crescendo que ela tinha muito medo pela saúde em geral dele. Ela ligava muito para a pediatra e ela tinha sempre a impressão que a cabeça estava muito quente, que ele estava sempre num estado meio febril. Bom, Ana Maria sempre desmentiu essas testemunhas e a professora. E a pediatra disse que Samuele estava crescendo normalmente e que tinha uma ótima saúde. Voltamos agora para aquela manhã do dia 30 de janeiro, quando a tranquilidade daquela cidadezinha de montanha é interrompida pela chegada de um helicóptero, que tenta pousar na casa de Stefano e Ana Maria. E assim que o helicóptero consegue pousar, a doutora Ada já está chegando com Samuele nos braços. Ela deitou ele sobre um travesseiro grande, colocou uma cobertinha sobre ele, que está já em estado provavelmente de coma. O médico do resgate então coloca imediatamente um tubinho na boca dele para ajudar ele a respirar. Bom, esse médico imediatamente se impressiona muito com as feridas
na cabeça de Samuele, principalmente com a ferida principal, porque as bordas são muito precisas. Porque ele tinha falado no telefone, durante o trajeto, com a doutora Ada, e ela tinha falado de um aneurisma cerebral, de uma possível implosão do cérebro. Mas aquela ferida não era de uma implosão. Aquilo tinha sido aberto. Aquilo não era um aneurisma. E ele imediatamente contata a polícia. São quase 9 da manhã quando, desesperado, Stefano, o pai de Samuele, chega em casa. Ele chega em tempo de ajudar os socorristas a carregarem o filho no helicóptero. E ele tenta subir e ir junto com o filho, mas não tem como. Os pais imediatamente correm para o carro para chegar o mais rápido possível no hospital, mas a doutora Strani para eles. Ela diz que não adianta, porque eles não sabem ainda, eles não têm certeza de onde eles vão levar. Pode ser para Aosta, que é a capital do Vale da Aosta, da região do Vale da Aosta, que fica só 28 quilômetros ali de Cogne. Mas pode ser também que seja para Torino, que fica a 150 quilômetros de distância. Então ela diz que é inútil, tem que esperar. Stefano e Ana Maria, então, olham desconsolados o helicóptero que está se afastando, até que a doutora pega a Ana Maria e a leva para o banheiro para ajudar ela a se limpar, porque ela está um pouco suja de sangue ainda nas mãos. Assim que ela sai do banheiro, ali na sala, ela vê jogado, abandonado numa poltrona o seu marido com uma cara de incredulidade. Ele está destruído. Ela olha para ele, dá um pequeno sorriso e diz: "Vamos fazer um outro filho? Você me ajuda a fazer um outro filho?" Como que implorando. Só que não apenas o marido escuta essa frase, também um policial que estava ali. A polícia já tinha chegado na casa. Ana Maria e Stefano tentam depois negar que essa frase tenha sido dita, mas é tarde. Essa frase fica muito, muito famosa. Bom, às 9h47 daquela manhã, o helicóptero pousa no hospital. E depois de apenas 8 minutos, o médico da emergência, Dr. Bellini, constata que não tem mais nada a ser feito pela criança. Às 9h55 da manhã do dia 30 de janeiro de 2002, o pequeno Samuele Lorenzi é declarado morto. Naquela noite, a família Lorenzi se hospeda num hotel de Cogne. Na verdade, no hotel da fração de Lilá, aquele hotel icônico onde Ana Maria e Stefano se conheceram, porque a casa deles é fechada, é uma cena de crime. Bom, no início da noite, os pais de Ana Maria e de Lourenço chegam ali, desesperados, querendo entender o que está acontecendo, principalmente o pai de Ana Maria. Ele pede para a filha contar diversas vezes, repetidas vezes, o que aconteceu naquela manhã. Ele quer entender. E ela conta com detalhes, ela diz que se lembra de tudo, ela conta tudo o que aconteceu, mas para ela não tem dúvidas. A cabeça do menino explodiu, o que não convence o pai. Ele continua querendo saber o que aconteceu. Ele continua perguntando: Ana Maria, aconteceu alguma coisa hoje? Aconteceu alguma coisa na sua casa? O que foi? A resposta para essa pergunta chega no dia seguinte ao crime, quando ficam prontos os resultados de uma primeira autópsia feita em Samuele. Ele foi morto, não existem dúvidas, por causa de golpes violentos na cabeça, mínimo de 17 golpes, que causaram hemorragia e levaram à morte. Um outro detalhe muito importante é que do momento da agressão até a morte se passaram não mais do que 10 a 15 minutos. A arma do crime não foi encontrada na casa, mas existem algumas hipóteses que foram feitas de início. Podia ser um cacetete, um bastão, um martelo, algum enfeite pesado que tivesse na casa. Pensaram também em uma daquelas botas de montanha que era muito comum ali na região, aquelas que tem aquela espécie de espinhos embaixo para atacar na neve. Bom, podia ser qualquer coisa, pesado o suficiente ou com força tendo sido usado o suficiente. Num primeiro momento, fala-se até da possibilidade do ataque de um animal selvagem. Bom, o problema nesse momento era que tinham possibilidades demais até. Mas só a polícia parecia estar preocupada com a arma do crime. O que as pessoas estavam se concentrando era: quem fez isso? Eu não posso acreditar. Mataram ele em 5 minutos enquanto eu estava fora. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que tentar pensar em quem pode ter feito isso. Cogne é, então, imediatamente invadida por jornalistas, repórteres, curiosos até. O caso de Cogne explode na mídia italiana. E, enquanto isso, o Departamento de Investigação Científica começa a trabalhar na casa. E, imediatamente, alguns itens são retidos para fazer análises mais profundas, porque são considerados muito interessantes. Esses itens são um par de tamancos de casa, de tamanho 38, e um conjunto de pijama de inverno, a calça e a parte de cima, femininos também, e completamente sujos de sangue. As análises começam e chega o dia do funeral do pequeno Samuele. E o caso cada dia mais presente na mídia, tanto que o funeral inteiro foi transmitido ao vivo na televisão. E as câmeras quase sempre estavam focalizadas em Ana Maria, que chorava desconsolada e era apoiada sempre pelo marido, Stefano. Os jornais que
que estão dando muita atenção para o caso não demoram também para começar a fazer diversas hipóteses de quem poderia ser o culpado. Mas enquanto isso, as investigações continuam, sempre esperando ainda o resultado da perícia científica. Me sinto sufocar com sentimento de culpa. Se eu não tivesse levado o Semi para o meu quarto, se eu tivesse levado ele comigo até o ônibus, se eu tivesse fechado a chave à porta, hoje ele estaria vivo ainda. Eu me culpo. Chega então dia 28 de fevereiro, quase um mês depois do crime, que é quando finalmente ficam prontos os resultados da análise científica. E uma coisa muito interessante é que na cabeça de Samuele, nos cortes, foi deixado um resíduo de metal, que foi deixado pela arma do crime, o que já reduz um pouco as possibilidades. Por exemplo, não tem como ter sido um ataque de animal. Bom, um outro fato é que as portas e janelas estavam completamente intactos, não teve nenhuma entrada forçada. E, entre outros detalhes, a coisa mais importante, aqueles 3 itens: tamanco de Ana Maria, calça de pijama, blusa do pijama. Quem matou Samuele estava usando aqueles 3 itens. Não tem dúvidas. As análises, então, começaram a ser concentradas nesses itens, especificamente nas manchas de sangue deles. A parte de cima do pijama foi encontrada sobre os lençóis e a parte de baixo, as calças, estavam na parte onde tinha o edredom. Bom, os traços na parte da blusa eram muitos, mais do que na calça. Mas uma coisa interessante é que essas manchas foram feitas da parte interna, ou seja, as hipóteses são 2. Ou a pessoa que estava vestindo aquele pijama estava vestido no avesso, ou esse pijama não estava sendo vestido, ele estava ali presente quando aconteceu o ataque, estava ali sobre a cama. E sobre o edredom, que estava na cama, foram encontrados também gotas e espirros de sangue. E essas gotas e espirros eram um pouco sobre tudo, não tinha uma parte limpa, a não ser um quadrado, mais ou menos sobre a região do abdômen de Samuele. Como se num certo momento, na fúria do momento, o agressor tivesse sentado sobre ele, protegendo então com o seu corpo, com o seu joelho, aquele quadrado ali que ficou sem sangue. Dá para ver nitidamente o desenho no edredom, na parte não manchada. Já o par de tamancos é encontrado no banheiro, perfeitamente alinhados, colocados onde Ana Maria deixava sempre. Na sola do pé esquerdo tinha uma mancha de sangue de transferência, ou seja, aquele tamanco caminhou sobre o sangue que estava no chão. Mas essa não é a única mancha de sangue naquele pé esquerdo do tamanco. Tem também manchas na sola de espirros de sangue, ou seja, aquele tamanco estava no quarto, virado com a sola para cima, quando aconteceu o ataque. Bom, durante as investigações, obviamente, são ouvidas muitas testemunhas. E as primeiras a serem ouvidas foram a vizinha Daniela e a doutora Ada, porque foram as primeiras a chegarem ali na cena do crime, como nós vimos antes. E as duas contam versões muito semelhantes uma das outras, elas se lembram de coisas muito semelhantes. E o que mais marcou para as duas foi o estado de Samuele, a quantidade de sangue espalhada pelo quarto e o comportamento frio e distante de Ana Maria. Que é muito difícil a gente julgar, porque é uma situação extremamente traumática e as pessoas, quando em estado de choque, elas reagem de maneiras muito diversas, podem ser maneiras opostas até. E muito diferente do comportamento que a doutora e a vizinha viram em Ana Maria, de pessoa ali, foi o comportamento dela nas ligações telefônicas, seja para emergência, seja para o marido, seja para a médica. A telefonista, por exemplo, descreve uma pessoa desesperada, chorando, soluçando, gritando, que às vezes não consegue nem falar, enquanto essa mesma pessoa, com a diferença de minutos, se mostra completamente fria ali para a doutora e para a vizinha. Outras pessoas são interrogadas também, como o motorista do ônibus, que diz que David e Ana Maria estavam tranquilíssimos como todos os dias, ele não percebeu nada de diferente no comportamento deles. Uma coisa que a polícia percebeu foi, falando com as pessoas da cidade, que ninguém tinha visto nenhuma pessoa diferente, ninguém tinha visto uma pessoa de fora. E a gente está falando de um lugarzinho muito pequenininho, em que uma pessoa estranha chamaria atenção. Todo mundo se conhece. Várias teorias são levantadas: maníaco, serial killer, pedófilo, seita satânica, mas a verdade é que tem que ser levado isso em consideração. Ninguém viu nada de estranho, nem ninguém estranho naquela manhã. A possibilidade do ladrão também, que não forçou nenhuma porta, nem uma janela e não levou nada. Ele só agrediu a criança. Não faz muito sentido. Uma ideia então passa pela cabeça dos investigadores. E se Ana Maria está protegendo alguém? Talvez um amante que foi surpreendido por Samuele e o atacou? Isso também não faz tanto sentido, não tem tanta motivação para ele atacar a criança, mas também não faz muito sentido. Ninguém nunca desconfiou, suspeitou de nada. E também o fato que ela, depois de ver uma pessoa, pode ser um amante, atacar o seu filho daquela maneira, que ela o defendesse, parece um pouco estranho. Não parece a coisa mais provável. A opção também foi descartada. Ou seja, se ela está protegendo a quem?
a polícia tem que fazer a pergunta difícil. Dá para uma criança de 6 anos apenas atacar o seu irmãozinho mais novo com tamanha violência? Bom, de acordo com a perícia médica, não. Ele não teria a força necessária para o dano que foi causado. E os professores que estavam na escola de David aquele dia e a psicóloga que esteve com ele depois da agressão, todos dizem que ele estava completamente normal, que não tinha nenhum traço de uma experiência traumática. E é assim que rapidamente as hipóteses vão se descartando, uma a uma. Resta ela. A coisa lógica é pensar nela, a mãe. E ela é então registrada como oficialmente uma suspeitada do crime do filho. A única suspeita. A Ana Maria está morrendo de medo de ir para a prisão. Ela se diz chocada com a possibilidade. E ela resolve usar a massiva exposição que esse caso está tendo na mídia para contar a sua versão das coisas. E no dia 10 de março, ela dá uma entrevista para um programa televisivo, Estúdio Aperto. Fazem 40 dias que minha vida terminou. Tivemos uma perda gravíssima na nossa família. Perdemos nosso pequeno Samuel. Às vezes eu fico olhando pela janela, revendo os momentos felizes, a serenidade que tínhamos. Em frente às câmeras de Estúdio Aperto, Ana Maria chora muito. E ela fala também o tempo todo usando uma voz mais fina do que a dela, uma voz quase infantil, como se fosse de falseto. E ela diz que o assassino ainda está livre. Diz ainda que ela e o marido têm as suas suspeitas, sim, e que são pessoas próximas. E por isso ela teme ainda pelos habitantes de Coine. Ela acrescenta ainda que se a mandam para a cadeia, vai ser um erro gravíssimo. Mas o que as pessoas vão lembrar mais dessa entrevista não foi de nada do que ela disse enquanto estava no ar. Apenas terminando a entrevista, quando ela não sabia que as câmeras estavam ainda gravando, o microfone estava ainda atacado nela, ela vira imediatamente para o repórter e pergunta, fria, calma, acha que eu chorei demais? Essa vai ser a frase mais famosa dessa entrevista. Pode ser só um detalhe, mas levantou muitas suspeitas. E mais uma vez ela diz uma frase infeliz que leva as pessoas a terem uma ideia bem específica do caráter dela. O que ela faz, mais uma vez, usa a mídia para se defender, para se explicar. Eu sou uma pessoa sincera, tenho dificuldade até para mentir. Não é justo que pense essas coisas de mim. Durante a audiência preliminar, no dia 14 de março de 2002, um juiz declara a prisão preventiva de Ana Maria, que é então enviada para uma prisão em Torino, a 150 quilômetros de Coine. Esse juiz diz que o quadro que está sendo formado com as investigações da polícia e com os resultados da polícia científica estão montando um quadro muito grave contra ela. Mas no dia 30 de março, ou seja, 2 semanas depois, o juiz de análise de Torino, avaliando a situação, solta Ana Maria, dizendo que as provas contra ela são mais circunstanciais do que fatos. E tudo isso é motivo para continuar com esse caso na mídia. Se fala cada vez mais e não menos esse caso. Até quando não tem mais o que dizer, as pessoas estão ali comentando só sobre isso. E para as pessoas, para a maioria das pessoas, não existe dúvidas. Ela é a culpada. Ela é uma atriz, ela deve ser doente mental. Mas óbvio que tem outro lado, tem também os inocentistas que não entendem por que podem considerá-la culpada se não tem nem a arma do crime, por exemplo. Ou por que então, se ela é culpada, por que o marido continua do lado dela? Com toda essa confusão, o advogado de Ana Maria, Carlo Enrico Grosso, pede para o casal se manter o mais distante possível dos meios de comunicação, o mínimo necessário. Mas os dois são de opinião diferente. Eles acreditam que para explicar a versão deles, eles têm que usar sim as entrevistas televisivas. Eles acreditam tanto nisso que eles decidem mudar de advogado e contratam um muito acostumado aos refletores. Eles contratam então o advogado Carlo Taormina. Tem um rosto muito conhecido, ele quase semanalmente faz parte de um programa de televisão chamado Porta a Porta, em que se discutem casos, inclusive casos criminais, inclusive o caso de Coine foi discutido ali várias vezes. Ele também é político, ele é ex-secretário do interior e quando ele defende alguém, a pessoa é muito rica ou uma pessoa muito famosa. Eu quero provar que sou inocente, eu sou uma mãe e quero justiça para o meu filho. Ninguém está levando em consideração tudo que está sendo feito contra mim, que eu sou uma pessoa, uma mãe, sofro. Bom, as aparições de TV então continuam. E a próxima é uma entrevista no Maurizio Costanzo Show, no dia 16 de julho de 2022, que é quando Ana Maria manda um recado para o assassino. Ela pede que ele confesse e que se entregue para as autoridades. Constâncio, então, pergunta se são verdadeiros os últimos boatos de que ela talvez estivesse grávida. Ela, séria, responde que isso é um assunto pessoal. Ele, muito esperto, continua a conversa por alguns minutos e, de repente, ali encaixa meus parabéns pela gravidez. E ela, em automático, responde, obrigada. Ana Maria está esperando o seu terceiro filho. E, obviamente, as aparições na televisão não pararam por aí. Ana Maria é quase todo dia em algum programa a repetir que ela não é louca, que ela não é um monstro, que ela é apenas uma mãe. Ela repete por várias vezes
que ela é sã de mente, que ela não é louca e que ela lembra de cada detalhe daquela manhã. Para provar isso, para provar sua sanidade, ela passa por bem 5 perícias psiquiátricas diferentes. Ela é bem colaborativa e ela tenta realmente lembrar de cada detalhe daquela manhã. E para os peritos, a Ana Maria parece sim capaz de entender e querer, ou seja, de acordo com a lei italiana, ela é capaz de tomar decisões em modo normal, no modo são. Ela tinha tido algumas crises de ansiedade antes da morte de Samuele, mas nada de grave. Essas crises ela conta todas para os peritos que a avaliam e eles continuam dizendo que não é coisa muito importante, ela continua sendo tida como não perigosa e segue livre. Bom, e o fato que faz com que os refletores continuem focados na família é o nascimento do terceiro filho do casal, Joelle. Como nós vamos ver daqui a pouco, durante o julgamento, essas crises de ansiedade que a Ana Maria contou aos seus peritos psiquiátricos talvez não fossem tão sem importância assim. Para explicar, a gente vai voltar agora no tempo. A gente vai para a noite anterior à agressão a Samuele, ou seja, o dia 29 de janeiro de 2002. Já é noite, faz muito frio e a Ana Maria está se sentindo mal. Ela está com a pressão tão baixa que ela não consegue nem levantar do sofá. O que é um pouco um problema ali, ela fica um pouco tensa porque ela está esperando um casal de amigos. Depois do jantar, eles iam ali para conversar com eles. É um casal de amigos próximos dela e Stefano. Mas, aparentemente, é uma coisa passageira esse mal-estar. Ela melhora e os amigos realmente chegam ali para visitá-los. E ela tem uma noite agradável. Os amigos vão embora, ela vai dormir, mas por volta das 5 da manhã ela se sente mal novamente. Ela se sente exausta, as pernas doem, o estômago está pesado, a cabeça dela gira, tanto que ela desmaia. Quando ela acorda, ela corre para o banheiro e vomita. Ela sente ainda seus braços formigando e diz que está para desmaiar novamente. Ela então implora para o marido Stefano chamar a emergência. A ambulância chega rapidinho, alguns minutos só depois, e a médica que está ali, ela escuta a Ana Maria, ela checa a respiração, batimento cardíaco, mede a pressão dela, ela diz que está se sentindo sim um pouco melhor, e a médica pergunta para ela se ela sofre de ataques de ânsia. Ana Maria diz que não. A doutora então diz que provavelmente são vestígios de uma gripe que não foi tratada. Essa doutora da emergência conta depois para a polícia que ela achou estranho que a Ana Maria estava tratando ela como se aquilo fosse uma perda de tempo, como se alguém estivesse obrigando a Ana Maria a ser visitada pelo médico, quando na verdade ela sabia, porque ela viu o casal discutir ali baixinho, que foi a Ana Maria que insistiu para ele chamar a ambulância. Então era um pouco contraditório o comportamento dela. Bom, voltamos agora para a nossa linha do tempo. Estamos no dia 3 de julho de 2003, quando é marcada a audiência preliminar. É já 1 ano e meio que aconteceu a agressão contra Samuele. O processo é marcado para iniciar no dia 16 de setembro do mesmo ano, de 2003. E o tipo de processo escolhido por Ana Maria é o rito abreviado, que é um processo mais curto, mais simples. Nem a acusação nem a defesa podem trazer as suas testemunhas, não tem aquela coisa de interrogar as testemunhas ali. O que vale são as provas já coletadas e os testemunhos que já são transcritos. Bom, os réus geralmente escolhem esse tipo de rito abreviado porque, em caso de condenação, a pena vem sempre reduzida a 1/3 do que seria com um processo normal. A acusação então começa a montar o seu caso contra Ana Maria Franzoni. Primeiro ponto é a ausência de um álibi. A reconstrução da polícia mostra que ela teria sim tempo de se lavar e se trocar e não tinha ninguém ali com ela. O segundo importantíssimo ponto são as marcas de sangue, seja nos tamancos de casa dela que no pijama, também dela. Em terceiro, é a falta de oportunidade. Uma pessoa estranha não teria como entrar na casa, colocar tamanco e pijama, tirar e sair. E não foi encontrado realmente nenhum traço de uma pessoa, nem fora nem dentro de casa, de uma pessoa estranha. E se essa pessoa não tinha o tempo nem de colocar tamanco e pijama e tirar, essa pessoa também não teria o tempo de apagar os próprios traços. Então, é verdade que não tinha ninguém estranho ali. Como quarto ponto, nós temos as contradições de Ana Maria. Tiveram várias coisas que a acusação listou, mas eu vou dar um exemplo só, que foi a questão da chave de casa. Ela, no início, ela dizia sempre que ela trancou a porta de casa com a chave quando foi encontrar o filho mais velho no ponto de ônibus. De repente, começou a dizer que a casa estava aberta, ela repetia só essa versão. Tiveram várias coisas assim que não pareciam um esquecimento, parecia que ela tinha mudado a versão dela. E obviamente que vários detalhes várias dessas pequenas contradições juntas
fazem com que a versão dela não seja mais confiável. E também uma coisa que não ajudou ela foi a quantidade de frases suspeitas, digamos assim. Para dar um exemplo, tem uma conversa telefônica que ela está tendo com uma amiga dela, que a polícia está interceptando, e isso alguns dias só depois do acontecido. Ela diz: eu aquele dia não sei o que aconteceu com ele. Ela muda rapidamente, está para dizer comigo, ela fala com ele. E falando dessas conversas interceptadas, por mais de uma vez a polícia ouviu Ana Maria, o seu marido e outros familiares falando de como eles podiam provocar os vizinhos, como eles podiam fazer com que algum dos vizinhos confessasse o crime. Em uma dessas conversas, o pai de Ana Maria, falando de um suposto culpado, de quem poderia ser, ele até diz: seria melhor se fosse alguém sem filho, né? Como se eles estivessem escolhendo alguém. Em outra conversa absurdamente comprometedora, o pai de Ana Maria e o marido Stefano estão conversando de, talvez para acelerar as coisas, esconder um martelo no jardim de algum vizinho. Mas bom, depois que a acusação apresentou seu caso contra Ana Maria, foi a vez da defesa. E se lá no início, na primeira entrevista televisiva que a gente viu, o casal tinha dito que tinha suas suspeitas de quem poderia ser, mas não tinha dito nenhum nome, aqui no tribunal eles começam realmente a apontar o dedo. Para começar, eles acusam um tal de Ulisses Guichardas. Ulisses é cunhado daquela vizinha que foi ali, a Daniela Ferrod. Ele é irmão do marido dela, Carlo. Ele é guardião de parques e uma pessoa com alguns hábitos um pouco particulares. E parece que a sua culpa são exatamente esses hábitos um pouco particulares dele, um pouco diferentes. Porque a lista de motivos que a Ana Maria dá tem coisas como, por exemplo, ele usa um topete para esconder a calvície, ou durante o inverno ele está sempre com óculos escuros. Eles continuam dizendo que ele tem um comportamento um pouco de stalker com Ana Maria e que no dia anterior do crime ele gritou com o pequeno Samuele, porque ele está construindo uma casa ali vizinha do seu irmão, então é ali bem perto da casa dos Lorenzi, e ele gritou com o Samuele que estava ali no jardim da casa dele. Mas dessas declarações não tem nenhuma testemunha e sobre ser um stalker nunca Ana Maria fez nenhuma denúncia para a polícia, nem falou disso com ninguém. Ulisses foi interrogado pela polícia, sim, mais de uma vez, e ele deu sempre a mesma versão, ele foi sempre coerente. No dia do crime, naquela manhã, ele foi acordado mais ou menos no horário do crime por uma ligação telefônica do seu pai, pedindo para ele ir abrir o negócio da família. A família tem um mercadinho alimentar e quem tinha que abrir naquele dia não podia, então ele foi ali e ali ele ficou trabalhando durante toda a manhã, obviamente com várias testemunhas, né? Todo mundo que foi ali. Bom, e confirmado o álibi de Ulisses, agora chega a vez do casal de amigos íntimos de Stefano e Ana Maria. Aquele casal que foi visitar eles na noite anterior ao crime, Carlo e Graziana. Bom, os Lorenzi se baseiam essa acusação numa frase que Graziana tinha dito durante aquela visita na noite anterior. Graziana, ela tinha perdido um filho por causa de um aborto e aquilo tinha marcado muito ela, uma coisa da qual ela falava muito, falava sempre. E aquela noite ali, falando sobre isso, ela virou para os Lorenzi e ela disse: vocês deviam provar o que é perder um filho. Uma frase realmente infeliz, não dá para negar, mas uma frase para sotolinear o quanto fosse grande o sofrimento dela. Mas fato é que Stefano e Ana Maria acusam o casal de ter feito alguma coisa contra Samuele. Mas eles não param por aí, essas não foram as únicas acusações. Chegou um ponto que o próprio prefeito de Cone fez declarações dizendo indignado pela quantidade de acusações contra os seus conterrâneos. Isso foi só durante as audições preliminares. Já durante o processo, como a maioria delas foi fácil de conseguir um álibi, elas não foram nem mencionadas mais, como por exemplo o caso de Ulisses. Como essa acusação contra os outros caiu, eles acharam uma nova pessoa. A acusação dessa vez, durante o julgamento já, foi feita contra a vizinha Daniela Ferrod, aquela que foi a primeira pessoa a chegar na cena do crime, que é uma pessoa, interessante saber, com quem Ana Maria teve ali um pouquinho de problema, teve ali uns desacordos durante a construção da casa dos Lorenzi. Mas mais uma vez não tiveram problemas de provar e de inocentar Daniela. Realmente a estratégia de acusar outras pessoas não estava funcionando. Bom, e infelizmente para Ana Maria, essa foi a única estratégia usada naquele momento. Então a gente chega no dia da sentença, o dia 19 de julho de 2004, já 2 anos e meio depois do crime. Ana Maria não comparece esse dia no tribunal para a sentença. Ela está em casa em Ripoli, na província de Bolonha, onde ela e a sua família se mudaram depois do acontecido, o mais rápido possível. Assim que eles puderam sair de Cone, eles voltaram para a província de Bolonha. Em frente à casa de Ripoli, um mar de jornalistas, microfones, câmeras, tudo pronto, tudo gravando
para conseguir ao menos uma declaração de Ana Maria ou ver ela de uma janela. Ana Maria Franzoni, então, é considerada culpada de homicídio e ela é condenada a 30 anos de prisão. Me sinto despedaçada. Como é possível tudo isso? Alguém matou meu filho daquele jeito e agora a justiça diz que eu sou a culpada. Pelas próximas semanas, o caso voltou para a mídia com força total, incluindo uma participação da própria Ana Maria em um programa televisivo em que ela já tinha participado, Porta a Porta. Sem meias palavras, o repórter pergunta para ela: Ana Maria, depois de todo esse tempo, depois de todas as provas que foram apresentadas, depois da reconstrução do crime e tudo, você não acha que tem como ter sido você sim, e você não se lembra por algum motivo, você cancelou essa memória? Eu pensei várias vezes. Eu reconstruí tudo, pedaço por pedaço, mas eu não podia viver comigo mesmo, sabendo que eu tinha feito uma coisa dessa. Mas eu não poderia viver comigo mesma, sabendo que eu tinha feito uma coisa dessas. E depois, por quê? Bem, 8 milhões de espectadores assistem essa entrevista. Enquanto isso, o advogado Carlo Taormina está já preparando o processo de apelo a que a Ana Maria tem direito. Processo que se inicia no dia 19 de novembro de 2005. O presidente da corte então ordena uma nova perícia psiquiátrica para Ana Maria, mas dessa vez ela não concorda, ela não colabora e ela se recusa realmente a fazer. Mas essa perícia de qualquer maneira vem feita. Os peritos usam o diário clínico dela, usam as perícias anteriores, que ela tinha feito 5 já, e principalmente todo o material de entrevistas delas. Eles tinham horas e horas dela na televisão, rádio, em jornais, então eles usaram isso. A opinião deles é que Ana Maria tem uma personalidade muito imatura e dependente, se sente sempre o centro das atenções e tem muito pouca empatia. Acreditam que a personalidade dela tenha traços histéricos, que ela seja muito egocêntrica e narcisista. Uma coisa que os peritos psiquiatras acham muito interessante é que durante todas as entrevistas, sem nenhuma exceção, ela se mostra triste, ela chora, ela fala da dor dela, quer impressionar as pessoas com a dor dela. Nenhuma vez ela fala do que o filho dela passou, ela fala do que ela está passando por causa do filho. E tem uma grande diferença aí. Ela não mostra em nenhum momento uma preocupação de que aquela criança sofreu muito. Os peritos acreditam também que a empatia dela é extremamente teatral. E acrescentam também que até essas demonstrações teatrais de sofrimento dela cessam, para completamente assim que ela recebe a atenção do marido. Mas o diagnóstico mais importante é que ela sofre de um distúrbio muito particular, chamado distúrbio crepuscular orientado. E se provada a presença desse distúrbio, Ana Maria pode sim ser considerada mentalmente incapaz. Esses peritos vão avante e dizem que aquela crise que ela teve de ânsia na noite anterior foi provavelmente o que desencadeou esse estado crepuscular. Bom, o estado crepuscular orientado é, em poucas e leiguíssimas palavras, um distúrbio de consciência. Ele acontece subitamente e ele não dura tanto. Ele dura alguns minutos, geralmente. A pessoa, durante esses episódios, ela consegue funcionar normalmente, ela faz coisas que ela está habituada, ela consegue comer, ela consegue falar, só que ela não consegue registrar o que está acontecendo ao redor dela. E depois ela não tem absolutamente nenhuma memória do que aconteceu ali, nenhuma memória do que ela fez. Bom, depois de feita essa perícia, depois de apresentada essa perícia no tribunal, durante esse processo de apelo, Ana Maria, no dia 20 de novembro, leu uma carta escrita por ela, no qual ela expressa toda a sua insatisfação, toda a sua frustração com a justiça. Nesse mesmo dia, durante a audiência continua e Ana Maria sai no meio da audiência. E algumas horas depois, o seu advogado, Carlo Taormina, pede demissão como advogado dela. A nova advogada de Ana Maria, então, é Paula Sávio. Ela é uma defensora pública designada para o caso de Ana Maria. Bom, o processo de apelo segue, já sem muitas novidades. E no dia 27 de abril de 2007 chega finalmente a sentença final. Nenhuma doença mental é reconhecida oficialmente na Ana Maria, porque o seu comportamento depois do crime não é condizente com uma pessoa em estado crepuscular. Então ela não tinha tido uma crise de estado crepuscular, ela não tem isso. Ana Maria era bem lúcida, ela sabia o que ela está fazendo, ela tirou o pijama, ela tirou o tamanco, ela tomou banho, se lavou, se trocou. E tem também a arma do crime, que foi escondida. Mais uma vantagem nesse processo de apelo teve. Ela foi condenada só a 16 anos dessa vez, porque foram levados em considerações alguns atenuantes. Bom, passa-se mais de um ano depois da última sentença de 16 anos, e no dia 21 de maio de 2008, a Corte de Cassação confirma a sentença de apelo. Agora não tem mais como mudar nada, são 16 anos. A pena é essa.
Mas mesmo depois de um caso tão discutido na mídia, em tribunal, processo de apelo, ficou uma pergunta: a motivação. Por que ela fez isso? Bom, nenhuma teoria dada pela acusação no tribunal convenceu muito as pessoas. O que eles disseram foi que aquela crise foi causada por algum capricho, alguma banalidade que Samuele tenha feito, que iniciou, foi o estopim para tudo aquilo ali. Alguma coisa em relação à cabeça dele, porque ela tinha aquelas excessivas preocupações. No tribunal, a acusação até disse que tiveram testemunhas que disseram que Ana Maria disse que essas preocupações que ela tinha levava ela a acreditar que ela pudesse perder Samuele numa idade muito jovem. Sempre aquela coisa relacionada ao tamanho da cabeça, a cabeça sempre quente. Sabendo ou não a motivação, fato é que para a justiça italiana, Ana Maria Franzoni é culpada. Ela então serviu 6 anos em um cárcere e 5 anos em prisão domiciliar, completando assim 11 anos. Com esses 11 anos completados, ela ficou uma pessoa totalmente livre porque ela conseguiu, por bom comportamento, o término da sua sentença. Ou seja, no final de 2018, Ana Maria Franzoni era uma mulher livre. Restou apenas uma condição, e essa condição vale para sempre. Ana Maria não pode nunca mais colocar os pés naquela casa. Bom, são já mais de 2 décadas do crime, e Ana Maria agora, como mulher livre, ela é a gerente de um negócio da família, que é uma pousada-restaurante de fazenda, em Monte Acuto Valese, sempre na província de Bolonha. Ela vive com seu marido Stefano e com seu filho, agora em 2023, ele tem 19 anos, o Gioele, o último filho. Já do filho mais velho, a gente sabe muito pouco, o David, ele tá com 27 anos agora nesse ano, e parece que ele se transferiu para outro país com a sua companheira. Em relação à casa de Conhe, ela ainda é de propriedade da família, mas eles quase perderam a casa, porque depois de terminar os processos e tal, eles ainda tiveram muitas brigas na justiça com o tal advogado, o Carlo Taormina, por questões de pagamento, e eles quase perderam a casa para ele. E esse não foi o único problema do casal com a justiça depois da pena, porque eles foram também acusados de difamação por aquelas diversas pessoas que eles acusaram durante o julgamento. Depois de solta, Ana Maria também escreveu um livro chamado A Verdade, no qual ela diz que ela está procurando por justiça, que ela espera ainda justiça, que não foi feita. Para o túmulo de Samuele, a mãe escolheu mármore branco. Ele está enterrado ali em Monte Acuto Valese, onde a mãe, o pai e o seu irmão moram. Sem nome, sem nada escrito, para ele não ser identificado nem incomodado. E parece que tudo que podemos desejar agora é isso para ele, que ele não seja mais incomodado. Obrigada.